Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar da nova edição de Tex Gigante. Tex Gigante número 39, trazendo pra gente Pela Honra do Tex, de Mauro Bozelli e Maurizio Dotti. Ah, rapaz! O material que tá vindo com um acabamento espetacular, tá? E pode ser uma porta de entrada bem interessante para você que é curioso a respeito do mundo Tex, mas ainda não comprou nenhuma edição, tá? O material vem nesse tamanho grandão aqui, bonitão. Tex Gigante sempre tem uma história completa e é uma história inédita. Ela não é uma história que já saiu na revista mensal ou em outro formato. É uma história que é pensada para esse formato, é pensada para sair nessa edição aqui lá na Itália também, tá? Então não ache que é uma republicação de alguma grande história, é uma coleção, nada disso, tá? O material foi publicado recentemente na Itália e aí chega aqui no Brasil no mesmo formato, tá? Ele tem esse tamanho grande, tem capa cartão, a revista tem papel offset. Esse material, como eu falei para vocês, ele saiu em junho de 2023, então ele saiu, tem 6 meses, tá? As páginas todas em papel offset, a história tá completinha aqui, tá? Com papel bom, cara, ó, com uma boa gramatura, as páginas não são transparentes, não se preocupe com relação a isso. Você tem aqui um excelente material, com uma arte espetacular, um dos maiores, se não o maior roteirista de Tex de todos os tempos, né? Que é o Mauro Bozelli. Então você tem uma história de altíssima qualidade aqui. Aqui a gente tem uma curiosidade a respeito desse material, tá? Essa história, ela não se passa no presente das revistas do Tex. Ela se passa, na verdade, no período da revista Tex Willer, que conta as aventuras do jovem Tex. Tem reviews aqui no canal, tem um guia explicando o que é cada um dos títulos, você pode dar uma conferida, mas é legal a gente se situar a respeito disso aqui. Então essa daqui é uma história fechada, para você que ainda não lê Tex, para você que ainda não está inteirado de como funciona. As histórias do Tex, elas, mesmo que elas tenham uma continuidade de 2 ou 3 edições, a história acaba. E acabou, cara. Você não precisa estar entendendo como está funcionando aquele universo do Tex, a cronologia, não tem nada disso. O Tex é composto de trocentas histórias fechadas, tá? Então cada uma delas tem início, meio e fim. Elas podem durar algumas edições, ou como no caso dessas edições aqui, Tex Gigante, você tem uma história totalmente fechada aqui, que ela serve para qualquer leitor. Você nunca leu Tex na vida? Pode pegar essa daqui, você vai entender perfeitamente o objetivo do material, vai se divertir, vai curtir aqui a obra, tá? Aqui a gente vai acompanhar o Tex, o Kit Carson, que é o grande parceiro dele, e o filho, o Kit Willer, indo até um monumento, um memorial a respeito de vítimas, né, de heróis da Guerra Civil Americana, tá? O Tex se passa após os eventos, as revistas normais do Tex se passam décadas após os eventos da Guerra Civil. Então, o Tex tá ali fazendo uma homenagem, tá indo até aquele memorial fazer uma homenagem, e aí ele resolve contar para o filho dele, para o Kit Willer, as histórias da época que ele estava vivendo a Guerra Civil Americana. Então ele está relembrando momentos da passagem dele na Guerra Civil Americana. E obviamente o Kit Carson, que é mais velho do que o Tex e também teve uma ação importante ali durante a Guerra Civil, ele também vai entrar no relato dele a respeito do material. Então, a gente tem esses personagens mais jovens aqui na capa justamente por isso. Porque a gente vai falar de uma grande aventura que envolve espionagem, que envolve... Espionagem sim, tá? Que envolve até espionagem durante a Guerra Civil. E tudo isso se passando no caótico e conturbado Texas, no caos do sul dos Estados Unidos, que estava ali naquela tentativa de separação, de segregação, então estava vivendo uma ebulição muito grande. Uma coisa que é legal dessa revista é que nesse momento o Tex e o Kit, eles não eram parceiros, eles já se conheciam, eles já tinham se encontrado, inclusive nas revistas do Tex Willer, tá? Mas isso não é nenhum impeditivo de você entender a revista, só estou explicando para você como funciona. Então eles ainda não se conheciam, tá? Não, já se conheciam, mas eles ainda não eram parceiros. E eles estavam em missões diferentes da guerra. Eles estavam ali mais ou menos no mesmo lugar, estavam próximos um do outro, com objetivos e ideais parecidos, que era lutar ou ajudar de alguma forma pela União, pelo lado que venceu a guerra, e não contra a galera que queria se afastar e que era extremamente racista e tudo mais, não. Eles estavam tentando de alguma forma ajudar sem se envolver diretamente na guerra. Principalmente o Kit Carson,
porque ele era um agente da lei, ele era, desde aquela época, ele já era um Texas Ranger, ele tinha uma passagem liberada por todo o território da guerra, ele não era visto como um soldado, tá? Mas ele não queria participar de nenhum dos lados. Obviamente ele tinha uma tendência, assim como o Tex, a defender a União, mas ele não queria entrar em guerra e sair matando pessoas numa guerra que para eles era sem sentido. Então, a gente tem justamente essas questões éticas sendo trabalhadas aqui na HQ. O local que se passa principalmente a história também é um local que é um local de nascimento do Tex, é um local muito povoado por imigrantes alemães, tá? Por pessoas de origem alemã. E eles tinham não só uma ideia, uma defesa pelos ideais da União dos Estados Unidos, mas eles também defendiam a abolição dos escravos. Eles defendiam que houvesse uma total abolição e que acabasse com as coisas da forma como estavam. Que era totalmente contra o que pregava o Sul, né? Durante a sua guerra de tentar se separar. Por isso essa galera alemã começou a ficar extremamente mal vista e se tornando alvos ali de perseguição, de agressões e coisas até pior. E esse é o foco principal da história, tá? A gente vai acompanhar uma história muito mais focada no Kit, o que é uma coisa interessante, bem fora do comum. Geralmente as histórias têm um óbvio e evidente foco no Tex, e não é o caso aqui. A gente está muito mais focado no Kit Carson. A gente está acompanhando ele tentando salvar pessoas de alguma forma. Ele tentando levar pessoas para lugares seguros, tentando impedir que elas sejam agredidas ou assassinadas por grupos de extermínio que possam estar surgindo por ali. A gente tem uns quase KKK por ali, entendeu? Tem uma galera complicada ali, então ele está numa tentativa de salvar quem ele puder. Então a gente tem um protagonismo muito grande do Kit, que é bem legal, tá? E funciona bastante. O Tex, ele também está numa ação parecida, ele está numa ação de tentar resgatar pessoas que estão presas, tem uma sequência de fuga da cadeia espetacular aqui, tem algumas aparições interessantes, mas o Tex está muito mais em segundo plano. A gente tem a história do Kit ali como algo muito mais evidente. E é legal que, como a gente já viu em outras histórias, principalmente em filmes, às vezes que retratam guerra, que a gente está acompanhando duas histórias, e a gente sabe que uma hora elas vão se encontrar, e a gente tem esses personagens se aproximando cada vez mais de se encontrarem em determinado momento. Mesmo que eles não vão ter uma grande ação juntos, mas a gente fica na expectativa, poxa, quando é que o Tex e o Kit eles vão se encontrar? Isso acontece, obviamente, a gente tem uma expectativa interessante a respeito disso. A gente ainda tem também uma personagem bem legal, que ela tá aqui, tá? Que ela é uma espiã que tá ali trabalhando pro lado da União, e que movimenta de uma maneira bem interessante ali o desenrolar da história. Ela usa de artifícios de se fantasiar, de se tornar outras pessoas, e torna uma HQ ainda mais interessante, porque entra um lado da espionagem. Além do básico ali, da questão da guerra, ainda entra um ponto de espionagem que é bem legal. Tá? Então é uma história que funciona, é um material legal, tem umas sequências de ação boas, tem todo esse lado histórico, cara, da gente ver como as coisas estavam funcionando naquele ponto. Então eu acho que essa HQ tem um grande ponto positivo, que é justamente o lado histórico. É a gente ver como estava o Texas, como estavam os Estados Unidos no meio da guerra, tá? Então a gente vê que grupos surgiram ali, que tinham pessoas incomodadas com aquilo, tinham pessoas incomodadas em participar da guerra de alguma forma. Então tem alguns questionamentos e alguns desenvolvimentos legais. Só tem um ponto que me incomodou um pouco, tá? Não desmerece e não diminui em nada a revista. É que existem alguns pontos da história que eles são extremamente verborrágicos. Tem algumas horas, cara, que tem uns balões desse tamanho, com um calhamaço de texto assim. Tu fala, caralho. E são textos que eles têm como objetivo fazer sim a história andar, só que eles são demasiadamente longos e seguram muito o ritmo da revista. Tá? É como se fosse um filme que tem muito... A gente sabe que vai acontecer alguma coisa foda e que esse falatório tem necessidade, mas estão falando demais e o negócio não anda. Então teve alguns pontos aqui, principalmente nas primeiras partes aqui da história, tá? Que a gente tem uns períodos ali de, muito texto. Que a gente passa aqui por uma parte, ó,
de ação ali e tal, só arte espetacular, material bonitão. Mas, cara, depois a gente entra num textão gigante aqui, que é só balãozão, porrada aqui, cara. E a conversa vai se desenrolando por páginas e páginas do negócio que fica mais pesado. Não é ruim, obviamente. Entenda um ponto que eu tô querendo chegar, tá? Existe um lado que torna aqui mais verborrágico. Olha o tamanho desse balão aqui. Olha isso aqui, rapaz. Então, tem aqui, de vez em quando, um pouco a mais de texto, mas ainda assim é uma excelente edição para você começar. Só para você ter uma ideia também que é legal, tá? Aqui no começo a gente tem muitos textos. Como é uma edição especial, né? Text Gigante é uma edição à parte, ela é um material diferenciado. A gente tem muita coisa a respeito até do momento histórico sendo dito aqui, ó, do massacre do Rio Nuances, tá? Então a gente tem muita coisa legal. Existe um embasamento histórico muito bacana nessa edição. Então, e não se preocupem com a questão do número, tá? Isso daqui é uma edição quase que anual, tá? Não é uma revista que sai toda hora. Então, mas tá no número 39, cara, não tem nem como tu pegar todos os outros. A não ser que tu vai gastar uma grana muito grande. Não se preocupe com esse númerozinho da lombada. Dê uma chance pra revista e, porra, comece a ler o Tex. Aqui tem uma ótima oportunidade de você ganhar um material fechado, novo, inédito, tá? E com um dos maiores roteiristas e uma excelente arte. E ainda tem aquele ponto que eu te falei, cara. Como você tá num tamanho grandão, a arte está valorizada. É mais gostoso para um novo leitor começar por uma edição dessas do que numa edição menor. Mas enfim, aí fica a seu critério, beleza? Text Gigante número 39. Material muito legal e que chegou agora. Eu espero que você dê uma chance e eu espero também que você dê o like, deixe seu comentário e se inscreva no canal se você for novo. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aí e volte mais vezes. Não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barbas, beleza? E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima. Eita, não parou. Não parou.